Toda essa reação do mercado financeiro e dessa possibilidade que tanto a equipe econômica, a equipe do planejamento veio falando, né, tentando acalmar o mercado. Até te perguntei agora há pouco se de fato há alguma chance disso acontecer ou se seria para acalmar o mercado. A minha questão é o seguinte: a gente sabe que o mercado ganha dinheiro tanto na queda quanto na alta. Isso é fato, né? Enfim, a gente sabe que o que o mercado gosta é de previsibilidade. Talvez seja até mais fácil você ter previsibilidade no que vai dar errado do que vai dar certo, principalmente num cenário no qual está se desenhando agora. A gente está olhando aqui e está entendendo que, de fato, tem muito mais chances de dar errado do que dar certo. Era muito óbvio, né, talvez, que essa questão fiscal iria chegar ali nesse ponto, desde a PEC, como você falou, da transição, abrindo um espaço muito grande, trazendo essa mudança da indexação do BCP, ali, a inflação, atrelando, né, até mesmo a saúde e a educação ao aumento ali das receitas e, de fato, né, o mercado foi indo. Eu queria entender agora, né, a gente vê essa curva tão empinada, a ficha do mercado está caindo só agora ou o mercado é cúmplice? Primeiro ponto que eu gosto de falar quando me perguntam sobre isso, que eu já falei bastante. Não gosto de coletivização. Quem é o mercado? Ou a Faria Lima apoiou. Não, meu escritório é na Faria Lima e eu abertamente nunca apoiei, basta olhar meus canais, assim como a grande maioria da Faria Lima. Mas a questão é que cabeças importantes da Faria Lima, que tem voz forte na mídia e nos meios de comunicação convencionais, esses sim apoiaram. Então vamos falar de Pércio Arida, de Gustavo Franco, de Pedro Malan, de Stuberg, né? Rogério Xavier, que sabe-se lá, Alexandre Schwartzman, que nós mencionamos agora aqui. Então, dando nome aos bois, essas pessoas têm uma voz muito forte, por todo o seu histórico, né, que são pessoas extremamente competentes. E aí, generalizamos o mercado, ou a Faria Lima, em nome de 6, 10, 15 pessoas, o que eu acho que vale essa primeira correção. O segundo ponto é que é cúmplice, eles são cúmplices. Nós estamos falando de pessoas que participaram do Plano Real. E um dos pilares do Plano Real era a lei de responsabilidade fiscal, o governo gastar menos do que arrecada. Se o Lula na campanha, e eu costumo dizer, talvez é a primeira vez na história da vida do Lula que ele falou a verdade. Ele foi à campanha e falou que ia gastar mais mesmo. Se ele falou abertamente que ia gastar, como aquelas pessoas que desenharam o Plano Real e tem como pilar a lei de responsabilidade fiscal gastar menos do que arrecada, como essas pessoas apoiaram um governo que abertamente falava que ia gastar mais do que arrecada? O que aconteceu? Em 25 anos eles evoluíram? Ao invés de entender que realmente gastar mais do que arrecada causa o que está causando? Ou então são cúmplices por posicionamentos? Não sei dizer. Não quero ser leviano de falar qualquer coisa. Ao olharmos o retorno do fundo de alguns desses gestores nos outros anos do governo petista, eles foram muito melhores do que agora. E a verdade é que me chama a atenção Stuberg, que ele é brilhante como gestor. A cada semana, ou a cada mês que ele solta aquelas cartas do verde, ele muda o posicionamento. Hora está comprado em bolsa, hora quer vender bolsa. Hora está comprado em americano, hora vende americano. Hora compra dólar, hora vende... O que você acredita no sentido macro, então? E ele é o mesmo que veio a público e falou: são os nossos filhos que votaram, os nossos filhos de Pinheiros que votaram na esquerda. Senhor Stuberg, fale por você, não inclua meu filho nessa. Porque isso não faz parte de caso, que tem a ver com moral, tem a ver com economia, uma série de coisas. Então, na minha opinião, respondendo claramente, Paula, são cúmplices. Bruno, forte, muito forte. Inclusive, até te levantei essa questão porque poucas pessoas teriam coragem, né, ali, acho que de falar aí exatamente da forma como você muito bem colocou. Chegando ainda nessa questão do fiscal, né, essas alternativas que foram apresentadas ali, primeiro seria, né, cortar super salários, seguro-desemprego. A ministra Simone Tebet, ela disse que a desvinculação do BCP ali é um tabu que o presidente não aceita, não vai, né, provavelmente debater sobre isso. De fato, né, resolve o problema, cortar os super salários, o desemprego? O que o governo poderia entregar de fato mais, talvez ali, qual seria, né, a mágica para o governo conseguir entregar o equilíbrio que ele está prometendo que vai conseguir sem fazer alguma mudança mais significativa? Ajuda, né? O Brasil tem uma gordura gigantesca a ser queimada. Um estado inchado e completamente ineficiente. Então qualquer corte significativo ajuda, até porque os super salários desrespeitam uma das leis
que fala que tem um teto de salário para o funcionalismo público, mas com penduricalhos você vai ganhando muito mais, né? Então, claro que ajuda, mas resolver o problema, não. O Brasil precisa de uma reforma política, o Brasil precisa de uma reforma estrutural econômica por completo, né? Portanto, o nível de endividamento público que vai fechar esse ano, segundo o próprio FMI e o Instituto Fiscal Independente do Senado, que fez uma crítica essa semana com 5 pontos de luz amarela para o governo brasileiro, justamente a dívida PIB vai terminar 80% esse ano, segundo esses dois institutos, esses dois órgãos, perdão. Então, isso leva a uma pressão na dívida e na moeda brasileira como um todo. Há uma necessidade de mudança estrutural do Estado brasileiro. Ajuda? Ajuda. O Brasil não precisa mais de pequenas ajudas. O Brasil precisa de uma grande ajuda para começar a produzir superávit primário, para esse sim ajudar na trajetória da dívida. A depender desse sinal, o próprio Instituto Fiscal Independente do Senado falou que em 2034 a dívida PIB do Brasil vai bater 100% do PIB. E isso para um país emergente que tem a média, os países emergentes têm uma média de 66% do PIB, é realmente muito complicado para a moeda. Só para mais um segundinho, eu vi aqui nos comentários que me falaram, esse Musa está comentando, fazendo comparação da situação fiscal de 30 anos com agora. Não, o que eu estou comparando é que pessoas, economistas que acreditam na importância de manutenção das contas públicas em equilíbrio, não podem, 25 anos depois, acreditar que o resultado de contas desequilibradas será diferente daquilo que ele acreditava 25 anos antes. Então, é no sentido macro. E com as duas perguntas que você me fez de corte de super salários, ajuda no equilíbrio? Pode ajudar um pouco. Uma gota no meio desse oceano gigantesco que são os desequilíbrios brasileiros.